Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês, meu povo? Bem, galerinha, hoje nós começamos aí o caderno de número 4, o último caderno deste ano, né? E como vocês já sabem, né, eu havia pedido aí para que vocês dessem uma olhada no vocabulário da página 160, principalmente, né? Porque nós temos aí um vocabuláriozinho aí bem chatinho, né? Mas de um tema bem importante que são os conectivos, né? Que a gente chama em inglês de linking words. Por que linking? Porque essas palavras, né? O que é um link, né? Passa o link para mim. Quando você clica ali, vai te conectar em alguma outra coisa, né? Então, o link é de conectar, né? De dar ligação. E words são palavras, né? Então, palavras de conexão, palavras que fazem ligação. É isso que é o linking words, tá certo? Então, o que essas palavras fazem, galera? Quer ver, ó? Aqui na página 160, esse comecinho aqui, ó, ele explica exatamente para que servem essas palavras. Linking words são elementos de coesão que servem para ligar ou amarrar ideias dentro de um texto. Essas palavras ou expressões são usadas para introduzir exemplos, ordenar fatos cronologicamente, adicionar informações, resumir, sequenciar, apresentar razões ou causas, resultados ou consequências, estabelecer oposições ou contrastes. E aqui vai entrar aí onde eu pedi para vocês, né, para vocês fazerem, né, esse trabalhinho de pesquisa procurando no dicionário o que essas palavras significam e anotarem. Eu pedi isso, pessoal, porque é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então não adianta eu chegar aqui e traduzir tudo para vocês e anotar aqui. Se vocês não olharem nunca mais nisso, não estudarem, não vai adiantar de nada. Fica simplesmente um monte de coisa escrita. Então por isso que eu pedi para vocês, pesquisem, pessoal, procurem. Por quê? Essas palavras, vamos lá, vamos entender em outra forma que não seja aqui porque ficou muito técnico, né? Quando você não tem conhecimento dessas palavras, desses linking words, as suas frases elas ficam sem conexão, ficam frases soltas, né? Vamos dar um exemplo, vai. Eu acordei cedo, não tomei café. Tinha que ir para o trabalho. Percebeu? Não tem nenhuma conexão. Olha a diferença. Eu acordei cedo, porém não tomei café porque tinha que ir ao trabalho. Percebeu? São duas palavrinhas que eu acrescentei que, nossa, parece que eu fiz um negócio sofisticado. Isso porque eu usei palavras simples, né? Tipo porquê, né? Se eu usasse o devido ao meu trabalho, ficaria mais chique ainda, né? Então, essas palavras transformam algo básico em algo sofisticado. Por isso a importância, principalmente para quem quer falar inglês, a importância dessas palavrinhas aí é primordial, né? Você deixa de ser básico intermediário para ser avançado. Então é show de bola isso daí, tá certo? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então nós temos categorias, nós temos linking words de exemplos, né? Então, por exemplo, tais como, né? Nós temos de adição, que acrescenta, é o também, né? Assim como, né? Além disso, nós temos os linking words de sequência, ó. Primeiro isso, depois tal, por último faremos tal coisa. Nós temos os linking words de resumo ou de conclusão, né? Tipo, para resumir, né? Por esse motivo, né? Concluindo, em resumo,
que são os que vocês pesquisaram, vocês já sabem. Também temos o contraste, que é porém, embora eu não sei o que, aí você já vai para outra. Ainda que eu viva em Osasco, não gosto da cidade, sei lá. Razão ou a causa de alguma coisa. Então nós temos por causa de, né? Graças a ou devido a alguma coisa, está explicando qual é a razão e qual é a causa. E o resultado ou a consequência. Portanto, né, isso significa que, consequentemente, né, assim, tananana, tá certo? Então nós temos aí vários exemplos e vocês precisaram, na hora do revisando, anotar o significado de cada uma aí. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp que eu converso com vocês por WhatsApp pessoalmente, tá certo? Em relação ao significado, eu digo das palavras, que eu não vou anotar tudo agora. Se eu for anotar tudo aqui, eu já perco 10, 15 minutos da aula, né? Então, mas quem anotou e ficou enroscado em alguma, me manda um WhatsApp que eu explico para vocês. Fechados? Então vamos dar sequência aí nos tipos, ó. Conectivos de exemplo. Tipo assim, para você dar exemplo. Tipo, o mais simples de todo. Por exemplo, certo? Então eu tenho aqui alguns casos, ó. Some countries, New Zealand, the Philippines and the USA, for instance, have extensive areas of geothermal activities. Alguns países, como a Nova Zelândia, a Filipinas e os Estados Unidos, por exemplo, têm áreas extensas de atividade geotérmica. Então, for instance, é a mesma coisa que for example. É uma forma chique de falar. Por exemplo, Japanese food is a crazy in Brazil. Take the Liberdade restaurants in São Paulo, always crowded with sushi and sashimi lovers. Comida japonesa é uma febre no Brasil, crazy, ó, de loucura, né? Veja os restaurantes da Liberdade em São Paulo, por exemplo, sempre lotados de amantes de sushi e sashimi. Então, o take, mesma coisa, é uma outra forma de falar, por exemplo. Deixa eu ver se eu não estou com o cabeção na frente. Não. Mais um aqui, ó. Our school has sports practice for students from 7 to 14 in 4 sports, namely athletics, tênis, futebol and basketball. Então, nossa escola tem prática esportiva para os alunos de 7 a 14 anos, em 4 modalidades, sendo elas, né, atletismo, tênis, futebol e basquete, certo? Então esse name é tais como, né, sendo elas, por exemplo. Então esses são os tipos de exemplos. Vamos agora falar de alguns tipos que são aqueles que somam, né, que acrescentam, que adicionam alguma coisa aí, né, ao que foi dito antes. Vamos ver um exemplo. Planning your writing helps you choose the best words and phrases. Moreover, está aqui um exemplo. It gives you a sense of organization as you can check if the task has been achieved. Então, planejar suas redações, né, as suas escritas, ajuda a escolher as melhores palavras, certo? E expressões. Ó, além disso, moreover, além do mais, né, lhe dá um senso de organização, pois você pode verificar se cumpriu os requisitos do tema proposto ou respondeu corretamente a questão proposta. Mais um exemplo. Aproveita quem não anotou o moreover, vai lá, anota aí. Além disso, né? Apart from you and me, no one else will be available from the meeting. Então, ó, a parte de você e eu, quer dizer, além de você e eu, ninguém mais estará disponível para a reunião, além de você e eu. Fechou?
Mais um. Então, aqui já tem mais outro. As well as the cost, we were concerned by the working conditions of our employees. Então, além dos custos, também estamos preocupados com as condições de trabalho dos funcionários. Né? Assim como os custos, né? Além dos custos. Então, por isso que o apart from e o as well as e o moreover estão na mesma categoria, porque são palavras com a mesma função, adição, né? E essa última aqui, então, é mais fácil ainda, né? In addition to. Se traduzir ao pé da letra, em adição com, quer dizer, junto com, né? Então, além do Wi-Fi, in addition to Wi-Fi, the hotel offers complimentary breakfast, certo? Então, o hotel oferece um café da manhã, certo? Complementar, sem nenhum custo. Então, todas as palavras são sinônimas. Fechou? Vamos lá, vamos na sequência. Sequência ou ordem dos argumentos. Normalmente nós usamos esse quando nós temos uma história e nós queremos aí falar nessa sequência, nessa ordem, né? Então, ó, pá, tal, tal e tal. Então, olha os exemplos. First, we should consider the real necessity for this purchase. Primeiro, ou em primeiro lugar, nós deveríamos considerar a real necessidade desta compra. Second, depois, né, em segundo plano, né, it might be more expensive than we expected. Né? Pode ser mais caro do que esperávamos. Ou então tá aí um outro exemplo, ó. After waiting for several hours, our plane finally took off at 3 p.m. Então, depois de esperar por algumas horas, o nosso avião finalmente decolou às 3 da manhã. Before you leave the room, remember to turn off the lights. Antes de sair do quarto, lembre-se, okay, de desligar ou apagar as luzes. Então aqui é uma sequência de fatos. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, depois isso e por fim isso. É uma sequência. Bem, vamos agora com um resumo, né? A conclusão de uma ideia aí. Então, ó, você fala e depois você diz assim, in short, the project is just too expensive and we'll have to cancel. Ou seja, para resumir, o projeto é caro demais e vamos ter que cancelar. Então você só usa isso depois que você já deu todos os dados. Olha, eu acho isso, eu penso aquilo, também tem isso, também tem aquilo, também tem não sei o que, também blá blá blá. Então, ó, para resumir, né, concluindo, não vai rolar, certo? Então, ó, in conclusion, mais um exemplo aí. It would be better to rent an apartment than buy one at this moment. Concluindo, seria melhor alugar um apartamento do que comprar um neste momento, certo? E por último, in a nutshell, the report reveals that women's wages are still lower than men's in many countries, including the USA. Então, quer dizer, sintetizando, qual a diferença de sintetizando e resumindo? Nenhuma. O relatório aponta que os salários das mulheres ainda são mais baixos que os dos homens em muitos países, incluindo os Estados Unidos. Fechou? Terminamos a página 161 e vamos dar uma passada ainda lá na página 162, que nós temos mais 3 casos aí. Temos o contraste, e agora eu vou precisar arrumar porque não dá para ver. Temos o contraste, temos razão e causa e temos resultado e consequência. Vamos lá? Contraste. Contraste é contrário, né? Contraditório. É isso que é o contraste, certo? Então vamos ver aí nos exemplos. O Carl had been diagnosed with a tumor. Caraca, o Carl foi diagnosticado, tinha sido diagnosticado com um tumor. Vamos falar agora uma coisa que dá contraste a esse choque. Pô, um tumor, né? However, he seemed optimistic about the treatment.
Ou seja, porém, contudo, parecia otimista com o tratamento. Você vê que dá uma ideia contraditória à primeira ideia do, meu Deus, um tumor, né? Próxima. Whereas the government spent over 1 billion on renovations for the Olympics, it ignored the housing needs of the local population. Ó. Embora o governo tenha gasto mais de $1 bilhão em reformas para as Olimpíadas, ignorou as necessidades de moradia da população local. E um outro exemplo, nevertheless, olha que palavrão, né? Para um mesmo assim. Our team played with one man down. Nevertheless, we won the match. O nosso time jogou com um jogador a menos, one man down. Mas mesmo assim, contudo, ganhamos a partida. Alguns conectivos seguem um padrão gramatical específico. Veja o caso a seguir. A gente fala de usar depois um verbo, usar uma preposição, usar um verbo com ing e etc. Então, although the weather wasn't any good, the children decided to go for a walk in the park. Embora o clima não fosse ou não estivesse bom, as crianças decidiram fazer uma caminhada aí no parque. Então, although ou even though, que são sinônimos, é a mesma coisa, eles devem vir seguidos de uma frase. Essa frase tem que ter sujeito, verbo e complemento. Tá certo? Despite the fact that they are in their 80s, my grandparents didn't show any signs of tiring after the exercise routine. Apesar de terem por volta dos 80 anos, de estarem já na casa dos 80, meus avós não demonstram nenhum sinal de cansaço após a série de exercícios. Então, despite e in spite of é a mesma coisa, porém tem uma diferença, né? Então, o of tem a preposição, né? Então, todos eles devem ser seguidos por verbos, né? Mas tem o ing por causa da preposição, né? Então, in spite of going, in spite of being, certo? Então, aí você usa o ing, porque é uma regra gramatical. Depois de uma preposição, tem um ing, tá bom? Então, vamos agora para razão ou causa. Vamos dar uma explicação por que algo aconteceu, né? Então, due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 6.5%. Então, devido ao aumento, graças ao aumento do preço do petróleo, a inflação subiu 6,5%. A mesma coisa com owing to the fact that, né? They won the environment award. Nature now decided to hire more employees to participate in the new project. Devido ao fato, né? Graças ao fato que, ou de terem ganho. Então é a mesma coisa. O prêmio ambiental, a empresa Nature Now decidiu contratar mais funcionários para participar do novo projeto. Because of e because são mais simples, né? Então, the flights were cancelled because of bad weather. Os voos foram cancelados por causa do mau tempo. Miss Corbis quit her job because career prospect. Então, a senhora Corbis largou o emprego porque as chances da carreira pareciam estagnadas, né? Paradas, não tinham escassas, como está traduzido aí, né? Mas seriam estagnadas, não tem possibilidade de crescimento. Since the economy is shrinking, car manufacturers decided to lay off staff. Em razão de, devido, né, à economia estar desaquecendo, né, as montadoras de carros decidiram demitir os funcionários. Então, vamos agora para o último caso, que é o exemplo aí de
resultado, né? Uma consequência relacionada a resultados. Então, exemplos. Progress so far has been very good. We are therefore confident that we will pass the exams. Então, os progressos, né, o progresso até agora tem sido muito bom. E nós estamos, portanto, confiantes que passaremos no teste. Então, estamos, portanto, confiantes. Certo? Therefore é mais usado em linguagem escrita ou formal. Porque nós temos o so, que é o mais simples, né? It was getting late, so we didn't stay very long. Estava ficando tarde, então nós não ficamos muito tempo, por um tempo muito longo. E o último aí. Little has been done to prevent damage to our native forest. As a result, we have water shortages, endangered animals and pollution. Pouco tem sido feito para evitar a destruição das nossas florestas. Consequentemente, como resultado, nós temos falta d'água, animais ameaçados de extinção e a poluição. Beleza, galera? Então nós ficamos por aqui. Por hoje é isso daí. Espero que eu tenha ajudado, tá? Nós vamos fazer exercícios depois com mais calma, né? Mas hoje realmente o tema era pesado, né? Vocês têm questões lá na página 166, 167, quem quiser treinar, né? Também na 168, 169, quem quiser dar uma treinada aí, é o momento de treinar, valeu? Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus, abraço, kisses, hugs and bye bye!